Ah, a escola, o lugar que frequentamos da nossa infância até o auge da nossa adolescência, aproximadamente uns 14 longos anos. Passamos todo esse tempo idealizando como tudo será melhor a partir do momento que a gente finalmente não precisar mais ir à escola. Parece que esse momento nunca vai chegar, mas quando ele chega, às vezes bate aquela saudade da nossa única preocupação ser ir à escola. Mas também bate a felicidade de quando lembramos que não precisamos mais nos preocupar em ter que entregar tarefas e ter que encarar uma professora estressada caso você não tenha feito a tarefa. Minha vida escolar foi marcada por altos e baixos, talvez mais baixos do que altos. A real é que eu sempre fui um NPC, basicamente. Muitas vezes as professoras nem sequer sabiam meu nome. Durante boa parte da minha infância, felizmente, eu tive uma rotina escolar tranquila. As piores coisas que me aconteceram mesmo foi que uma vez eu tava correndo e caí de cara no chão e minha cara deve ter arrastado por pelo menos meio metro, suficiente para fazer um corte feio acima do meu lábio, que ardeu que só desgraça. Fora isso, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano eu vomitava na sala de aula. Mas pelo menos isso era o meu passe livre para poder voltar para casa e assistir Ben 10 no SBT. A escola que eu passei por muitos anos era certamente uma colher de chá comparado às outras escolas daqui. Por muito tempo eu achei que ela tinha me atrasado intelectualmente. Meus outros colegas estavam muito mais à frente de mim em muitos fatores. Sendo um deles, eles escreviam muito rápido e usavam caneta. Detalhe, na minha escola anterior as questões já vinham com espaço para resposta no livro e quase nunca precisávamos escrever. E quando escrevíamos, não era com caneta. A gente não usava caneta nessa escola. Quando eu cheguei na nova, me senti completamente amedrontado, acho que essa é a palavra, amedrontado. A professora estava passando a tarefa e todos começaram a escrever, e escrever rápido com suas canetas. Eu não tinha caneta e tive que escrever apenas com meu grafite, mais comumente chamado de lapiseira. E a professora chamou a atenção quando viu para dar o visto e eu parecia ter cometido o maior crime da terra. Não foi a primeira nem a última vez que eu me senti, de certa forma, psicologicamente agredido na escola. Hoje em dia eu possuo dificuldade para aprender qualquer coisa nova, porque na escola, pelo menos pra mim, o que parecia é que eu não tava lá para aprender. Eu tava lá para não errar. Minha maior inimiga durante todos esses anos com certeza foi a matemática. Eu nunca gostei e nunca consegui aprender a longo prazo. Consegui entender em época de prova e era só porque eu fazia reforço, mas logo meu conhecimento se esvaía. E mais de uma vez em aulas de matemática eu cheguei a chorar. Mas não importava o quanto eu tentasse, eu não conseguia absorver as regras e conceitos mais complexos da matemática. E mais de uma professora já se estressou a ponto de gritar comigo por absoluto zero motivo. Eu certamente nunca fui um aluno exemplar, mas muito menos fui um aluno caótico que fosse necessário às vezes gritar comigo. Ainda mais quando eu era só uma criança. Isso gerou em mim uma sensação de que eu não podia mais errar. Gerou um espectro de incapacidade sobre mim, onde eu nunca me senti equivalente a ninguém. Sempre me senti para baixo, como se todo mundo fosse capaz de fazer qualquer coisa, menos eu. E isso me persegue até hoje. Coisa que eu já deveria ter aprendido há anos. Eu não sei e pareço ter uma trava que me impede de aprender. Às vezes coisas que até crianças fazem. A real é que acho que eu sempre fui um grande crianção, sempre imerso no meu mundo de fantasias e sempre incompreendido no mundo real. Eu posso dizer que minha vida escolar foi ótima até pelo menos o 5º ano, mas depois do 6º parece que tudo começou a mudar. Ou no caso eu fui vendo aos poucos que meu mundo fantasioso era pura bobagem e que não me dava nenhuma vantagem nesse novo mundo. Eu ainda tinha meus amigos nerds que gostavam dos mesmos assuntos que eu, ou pelo menos fossem assuntos parecidos. Mas graças ao nosso amigo tempo, fomos virando adolescentes e cara, que fase desgraçada da peste. Então aos poucos, cada amigo meu foi arrumando seus esquemas com as garotas que eles queriam. Não pense que eu não pensava em garotas, claro que eu pensava. Só que eu nunca tive coragem ou iniciativa de tentar chegar em alguma menina. Ao longo de toda a minha vida, meu corpo sempre foi mudando. Às vezes eu estava magro, outras vezes gordo. E nesse ano, acho que foi o auge da minha obesidade. Ou seja, foi o pior ano para eu ser apresentado a esse mundo de adolescentes, mesmo com todo mundo tendo 10/11 anos. Esse bando de precoces já se relacionava desde novos e eu sem querer fui influenciado por isso. Eu achei que eu também precisava estar num relacionamento. Agora imagine você ter esse pensamento desse ano até o fim do ensino médio. E durante todo esse tempo ouvindo e vendo o que você não quer. Ver a menina que você gostava beijando o outro. Ou então seus amigos te segurarem pelos 2 braços e um diz para a menina que você gosta dela. A menina faz uma cara de nojo para você e vira a cara. E você fica lá, refletindo o porquê disso acontecer. Fica se culpando por algo que literalmente você não teve culpa. Aí depois você escuta seus amigos falarem conselhos pra você ser pegador. Sendo um deles,
melhorar a sua letra. Mano, vocês têm noção que eu sofri bullying por causa da minha escrita? Ok que minha letra não era tudo isso, mas caramba, mano. Na escola, ao mesmo tempo que eu era só um figurante, parecia que tudo em mim tinha algo de errado. Aí junta tudo isso com um desempenho mediano nas disciplinas, eu me senti basicamente um completo inútil, incapaz de fazer coisas que qualquer um consegue. E isso gerou sequelas até os dias de hoje. Como por exemplo, eu tive e tenho certa dificuldade de interagir socialmente. Mas quando eu passei a trabalhar com meu pai, felizmente eu melhorei isso. E vocês podem ver como é mais ou menos isso nesse vídeo aqui. Agora, quanto à questão das coisas relacionadas à minha autoestima, até hoje ela é bem ruim mesmo. E isso dificulta um pouco quando seu sonho é ser alguém de influência na internet. Mas nem tudo são pedras. Tudo o que aconteceu foi extremamente necessário para eu fazer vídeos pro YouTube. Acho que esse é o caminho que os renegados da escola tentam arriscar, mas a questão é, a escola realmente me ajudou nisso. Eu podia não ser o melhor aluno, mas eu tinha meus momentos. Então uma coisa que eu fazia muito bem na escola e faço até os dias de hoje, eram as produções de texto. Meu irmão, eu criava uma história original do zero, só precisava pensar no título e no contexto, que o resto eu desenrolava. E se fosse preciso ler em voz alta, às vezes uma coisinha ou outra eu queria mudar. E às vezes eu queria mudar a história toda. Aí na hora eu improvisava coisa do zero, mano. Olhava apenas pra folha pra disfarçar e ia criando e falando a trama na hora. E ninguém questionava, muito menos a professora. Tanto é que quando eu fiz o Enem, que meu senhor, acho que foi o top 1 piores dias da minha vida. No caso, 2 piores dias, porque foram 2 provas. Mas na que tinha que fazer a redação, eu acho que eu fiz uma boa redação. Era um bom tema, eu acho que eu fiz uma redação ok. Não uma redação nota 1000, mas uma redação com coesão, fatos e propostas. Mas foi também nessas provas do Enem que eu repeti durante toda a prova uma frase dos gêmeos Weasley de Harry Potter. Sabe, eu sempre soube que nosso futuro estava fora do mundo acadêmico. Definitivamente eu não me enxergava tendo um futuro fazendo provas piores do que aquela. Minhas capacidades, minha inteligência não é pro mundo acadêmico. E eu já sabia disso há muito tempo. Mas naquele dia, 13 de novembro de 2022, eu tive a certeza que não era aquilo que eu queria e não era aquilo que ia me ajudar no futuro. A escola, querendo ou não te prepara para a vida, te prepara para passar em vestibular. Mas por favor, não me entenda errado, estudar é importante, extremamente importante. Mas para minha pessoa, na área que eu quero seguir, não essas coisas que eu tenho que estudar. Gostaria de fazer menções honrosas a outras matérias que eu gostava na escola, ou que eu poderia me interessar em seguir como profissão. Cara, eu acho que se fosse para eu ser professor, ou eu seria professor de educação física e fazer algo melhor do que meu antigo professor do fundamental, que só botava a gente para jogar futsal e a maioria dos caras gostava, então que diferença fazia se um ou dois não gostavam ou não sabiam jogar bola? Mas eu promoveria algo diferente. Iria fazer exercícios ou esportes mais inclusivos e mais diversificados. Iria criar um projeto chamado Iniciativa Liga dos Vingadores Z. Ou então eu viraria professor de história. Eu gostava de história, eu gostava da matéria, eu gostava de assistir às aulas e até conversava com os professores a respeito do assunto em questão. No geral, eu gosto de contar história. Então eu ia preparar coisas ao estilo Felipe Castanhari para os meus alunos. Hoje com o canal, eu posso vir aqui e contar histórias como essa que estou te contando agora. Ou inventar uma história como a do começo do vídeo passado. Ou falar sobre histórias que ainda virão acontecer. Com o canal eu posso contar, criar e profetizar a história que eu quiser. E por fim, outra matéria que eu gostava era obviamente inglês. Até porque, né, jogava PlayStation 2 e assistia Dora Aventureira, não tinha como eu ser ruim em inglês. Enfim, novamente esse vídeo não é um ataque às escolas e às metodologias de ensino. Mas para minha pessoa certamente não foi 100% adequado. Mas foi tudo necessário para eu ser a pessoa que sou hoje, saber o que quero e posso fazer hoje. A escola é necessária para abrir as portas de todos aqueles que têm o privilégio de ter acesso ao ensino. Querendo ou não, a escola vai te moldar de alguma forma. Então ela é 100% essencial. O que eu posso aconselhar é, faça o que você quiser. Ou melhor, faça algo que você seja bom. Algo que você goste que dê pra mandar ver nisso. Ou como dizem aqui onde eu moro, arroche o nó. Não ligue pro que os outros vão pensar ou dizer sobre você. Você, e apenas você, sabe o que é melhor pra ti. Mas sabe o que seria divertido pra mim? Você curtir esse vídeo e se inscrever no canal por um multiverso melhor.